Desvantagem de ser canhoto. Da Uff. Eu não sei se eu tentei pronunciar o nome dela da última vez. Pode mandar, pode mandar. Não sei se tentei pronunciar o nome dela da última vez. A gente viu um vídeo dela sobre atendimento ao público. Bora ver, né? Bora ver sobre isso aqui. Ela é muito boa, inclusive. Tem um cara que é faculdade vs escola, depois eu mando, é engraçado também. Beleza. Esses dias eu tava desenhando algumas artes novas pro canal e eu precisei apertar um botão no meu teclado. Só que o meu cérebro, ele não entendeu que ele podia usar a outra mão. E eu fiquei igual um X tentando apertar um mísero botão. E foi aí que eu reparei que a minha mesa não estava devidamente adaptada para uma pessoa canhota. Não exatamente pelo formato dela, mas sim pela forma com que eu organizo. Que assim como muitas coisas, faz com que eu tenha um pouco de dificuldade. Então, pensando nisso, o vídeo de hoje é sobre coisas que eu tive que passar por ser uma pessoa canhota. Ser canhoto não é Nossa, exatamente uma coisa exclusiva. Claro existe uma galera que realmente passa por muita coisa, né, velho? Eu acho que eu sou a pessoa mais comum e genérica do mundo. Eu uso a mão direita, normal, tá ligado? Eu não passei por experiência de atendimento ao público. Não passei com muita experiência ruins. Nas lives de terror já falei, não passei por nenhuma experiência sobrenatural. Eu sou praticamente a pessoa mais normal do Brasil, velho. Essa administração, ciência da computação. que eu tive que passar por ser uma pessoa canhota. Ser canhoto não é exatamente uma coisa exclusiva. Claro que quando você pega a estatística que 10% das pessoas do mundo são Um super canhotas, colegial parece uma normal. coisa rara. Mas 10% das pessoas do mundo são muitas pessoas. Mesmo não sendo uma coisa tão diferente assim, ainda existe muitas coisas Pô, 10% das pessoas do mundo realmente são muitas pessoas, mas se pensar 10% do Brasil, tá ligado? 10% do Brasil, em teoria, ainda mais em uma cidade no interior, assim, tipo, não do interior, né? Mas numa cidade menor, assim, pequena, as chances ainda diminuem bastante, sabe? Diminui cada vez mais. Então, se você for separar coisa por coisa, a porcentagem, na verdade, pode ser até bem baixa. muitas pessoas. Mesmo não sendo uma coisa tão diferente assim, ainda No existem ciclo muitas social, coisas que claro. não são devidamente adaptadas para pessoas que usam predominantemente a mão esquerda. Claro que é muito melhor do que antigamente, já que durante a Inquisição do século XII e a caça às bruxas organizada pelos protestantes da América no século XVI, vários canhotos foram torturados e queimados como bruxos. Quê? Mano, mentira, mano. Não é possível. Velho. Pô, essa época era bizarro, né? Nascendo passado era bizarro. Caramba, pode entrar vídeo. Nossa, nascendo passado era bizarro. Tu podia morrer por qualquer coisa. Comer feijão com macarrão dava morte naquela época, exatamente. Pô, a pessoa, sei lá, te viu te respirando de uma maneira estranha. A pessoa já olha e fala: bruxa, bruxa, é bruxa, é bruxa. Na verdade, não é nem com os homens, né? Os homens até que era bem de boa naquela época. Ser mulher naquela época que era mais difícil. Consegui voltar para casa sem estar Calma aí, que eu me perdi aqui. como bruxos. Queima bruxa! Queima bruxa! Parece um pouco pior do que não conseguir segurar um violão. Para começar, eu vou falar sobre escola. Durante toda a minha vida escolar, foi há uns bons anos atrás, eu confesso, eu nunca consegui voltar para casa sem estar com o braço todo sujo de caneta. Isso porque o canhoto, ele vai escrevendo e levando a tinta em Eu não sabia que era um problema de canhão. Mano, eu não consigo. Eu não consigo escrever e não me sujar de tinta, velho. Eu sou incompetente pra escrever de caneta, mano. Minha mão voltava preta da tinta da caneta preta, velho. embora junto com o braço. Me dava uma tristeza porque o meu caderno ficava todo borrado e feio e também tinha Tem um caderno no ensino médio aqui pra mostrar que. Não, acho que não, acho que não. Eu teria que procurar. espiral que ficava batendo na minha mão. Eu só consegui resolver isso quando eu comecei a usar um fichário, que foi tipo a minha salvação. Eu tirava as folhas e escrevia. Ainda ficava borrado, mas eu amava muito. Outra coisa que também era horrível, eram as carteiras que só tinha apoio do Carteiras. lado direito. Eu só estudei em uma escola que tinha essas carteiras e foi o suficiente pra eu odiar elas com todas as minhas forças. Só pra vocês terem uma ideia. Mano, a escola aqui, pelo menos do DF, as que eu estudei, sempre era uma mesa assim.
larga assim, tá ligado? E uma cadeira separada. Então era muito mais de boa. E também, às vezes que eu fui para umas escolas que tinham esse tipo de carteira, sempre tinha uma carteira com um lado esquerdo, sabe? Pra esse tipo de inclusão. Até na faculdade é esse tipo de cadeira. E sempre tem uma que é esquerda, né? Então, acho que hoje em dia tá muito mais inclusivo. Ideia. Pra você identificar uma pessoa canhota adulta, é só ver se ela tem a coluna torta pra direita. Porque pra escrever, eu ia virando, eu virava um L. E até existia as carteiras que só tinham encosto do lado esquerdo, mas normalmente tinha uma, duas pra escola inteira, então elas nunca estavam disponíveis. Prefere ser um rei da Idade Média ou um random hoje em dia? Um random hoje em dia. Prefiro a vida que eu levo hoje. Pô, mó dificuldade pra chegar na idade adulta. Se chegasse, ainda teria que enfrentar um monte de doença, um monte de problema. Ah, mó complicado, velho. E pra conseguir era uma luta entre os canhotos. É que ainda já pode comer como um rei, exatamente. Canto tinha que lutar entre si, tipo ringue. Na hora do recreio também era um negócio complicado, porque se Imagina ser rei naquela época e não poder, não puder comer uma lasanha, velho. Eu fixei alguma mensagem? Mano, eu fixei uma mensagem sem querer. Eu excluí a mensagem do Imp, mano. Eu sou incompetente na Twitch, perdão, Imp. entre os canhotos. Canto tinha que lutar entre si, tipo ringue. Na hora do recreio também era um negócio complicado, porque se eu não sentasse bem no canto encostada na parede, eu sempre ficava batendo o braço nas outras pessoas. Outra coisa, materiais escolares, mais especificamente tesouras. A lâmina das tesouras convencionais ela é invertida para os canhotos, o que dificulta muito na hora de cortar e segurar. Eu tenho até uma história de uma professora que me odiava porque eu tinha dificuldade de cortar as coisas. Essa professora, ela era minha professora de artes do prezinho, e ela era Mano, eu tô achando que eu vou sair desse vídeo me identificando como canhoto e escrevendo com a mão esquerda. Direita, quer dizer. Eu sou incompetente em cortar coisa também. Ódio simples. Pois é, mano. Tem gente que tem um ódio muito simples, né? Tem gente que se incomoda com as outras pessoas porque elas não são tão boas naquilo. Mas tem coisas que aquela pessoa é muito melhor que você e você não tá aí também elogiando a pessoa, tá ligado? muito rigorosa. Ela sempre fazia atividades de artesanato e tudo tinha que ser perfeito. Eu odiava artes por causa disso, mano. Eu odiava artes que eu tinha que dançar. Eu tinha que dançar na escola, mano. Porque eu tinha que dançar na escola em artes. E educação física também. Mano, que ódio. Minha letra é um garrancho, os professores deveriam arrumar pra corrigir minha prova. Mano, eu tenho a teoria que eu tirava nota alta porque os professores não entendiam minha letra. Aí falava, pô, esse garoto é inteligente, deve estar certo. Senão ela gritava com as crianças. Eu entendo um pouco porque os materiais saíam tudo do bolso dela, mas mesmo assim não justifica ela gritar e surtar com as pobres das crianças que nem coordenação motora elas tinham direito. Mano, se ela tirou os materiais do bolso dela é porque ela quis, ela achou que seria legal. Se ela tá se estressando com isso, é só não fazer de novo. Ela percebeu que não deu certo, falou, ok, não quero, não vou fazer mais, não vai estar certo, não foi como eu planejei. E é isso. Fica ela gritar e surtar com as pobres das crianças que nem coordenação motora elas tinham direito. E sendo bem sincera com Dava pra vocês, inventar eu sou horrível em artesanato. Outras coisas pra fazer. Coordenação motora elas tinham direito. E sendo bem sincera com vocês, eu sou horrível em artesanato. Tamo junto. O que é irônico porque eu desenho, mas coisas feitas à mão com materiais diferentes Aí não tão junto não, eu também sou horrível em desenhos. em artesanato. O que é irônico porque eu desenho, mas coisas feitas à mão com materiais diferentes nunca foi meu forte. Eu sou muito ruim mesmo. E eu sei que coisas relacionadas a artesanato requerem uma constância e aprendizado, mas gente, eu fazia isso 2 vezes por semana e eu era horrível. Mr. Maker e Art Attack, me perdoem, eu pequei com vocês. Mas a culpa é de vocês. Fiz aquele negócio lá de um limpador de cachimbo, onde é que eu achar isso? Folha de papel, um pouquinho desta grudenta cola. Limpadores de cachimbo. Ô, caralho. Enfim, voltando pro... Mano, você repetir um item que ninguém tem em casa, né? Só uma pessoa muito específica ia ter em casa.
foco do vídeo, como eu falei, ela era muito rigorosa com as crianças, ao ponto de fazer as criancinhas chorarem se fizessem algo errado no artesanato, porque era desperdício de material. Eu lembro claramente de um dia que ela mandou os alunos cortarem uma garrafa PET em 2 metades iguais, para fazer alguma lembrancinha pros pais, em alguma data comemorativa, eu acho que era Páscoa. O ambiente da sala tenso, parecia aquela prova do Round 6 de destacar o biscoito, todo mundo tremendo, porque se errasse era grito. E lembra que eu falei que tesouras Minha mana gritando por garrafa PET. Mano, isso aí é. Isso aí é realmente necessidade. Eu acho que a professora tá passando necessidade, mano. artesanato Uma cola, um pouco de óleo de cozinha, papel A4 por último, um pouco de plutônio. Bora começar, galerinha. Todo mundo tem isso em casa, né? Bora lá, bora lá. Tem momento canônico que quem não é bom em matemática fingir que está fazendo cálculo quando a professora tá olhando pros outros alunos pra ver se eles estão fazendo a tarefa. Aí eu já não sei. Minha área é matemática mesmo. Nunca passei por isso. Eu tinha uma facilidade extrema com matemática, mano. Tanto que é por isso que eu sou como eu sou hoje, né? Alguém que não consegue estudar. Porque as matérias do ensino médio era fácil, tá ligado? Eu conseguia fazer isso sem estudar nenhum dia, tá ligado? Eu nunca estudia. Estudia não, é foda. Estudia é complicado, eu nunca estudava. Eu tirava nota muito boa em qualquer matéria. Eu nem olhava pro meu professor de matemática. não é o meu forte? Pois é, a minha garrafa virou só o bagaço. Não consegui cortar e eu até O cara na prova de português colocando estudia. É por isso que eu sou de exatas, galera. É por isso que eu não fui pra humanas. achava que eu tava me saindo bem. Só que quando eu via, tava tudo torto. Óbvio que aquela professora ficou pé da vida quando ela viu que eu tinha destruído a garrafa, mesmo que sem querer, e mandou eu parar de cortar e ficar no cantinho pensando no que eu tinha feito. Não vou reclamar. Hoje eu tô na paz. Hoje eu não vou xingar ninguém, não. Não funcionou, porque a única coisa que eu pensava era em vingança. E antes que venham comentar que existe Mano, eu juro que se eu fosse botar. Mano, meu português tá horrível hoje, o que tá acontecendo? Se eu fosse botado de castigo desse jeito, no cantinho assim, olhando por nada, tá ligado? Eu juro que eu só ia pensar em alguma coisa. Minha mente funciona mil. Eu faço por você. Funciona 1000 por hora, tá ligado? Eu tô sempre imaginando, sei lá, alguma cena em onde eu sou o protagonista da história, tá ligado? Tô lá, vivendo ali com meus trilhões de poder, sendo protagonista overpower de anime. É desse jeito que minha mente funciona. Obrigado, Imp, obrigado. existem tesouras para pessoas canhotas, eu sei, mas é importante saber que não era tão fácil assim de achar essas coisas naquela época. E mesmo que eu Não? Não era época, não? Quer dizer, não era comum, não? Eu sempre achava alguma jogada na rua, levava pra casa, lavava, pronto. Levava. Quer dizer, nem era a professora que dava os materiais, né? Eram os alunos que tinham que levar. Então se reclamassem comigo que eu estraguei o material, eu jogava o material no... Não, mentira, não fazia isso, não. Mas, pô, fui eu que levei, eu posso fazer o que quiser com ele. Mas é importante saber que não era tão fácil assim de achar essas coisas naquela época. E mesmo que eu achasse, você acha que uma criança vai escolher uma tesoura ergonomicamente correta para o braço Perdão, galera, eu desassociei. Ela tá falando da tesoura pra canhotas. Eu tô desassociado aqui, mano. sei, mas é importante saber que não era tão fácil assim de achar essas coisas naquela época. E mesmo que eu Isso aí é verdade, isso aí é verdade. Corta aquela frase que eu falei. Corta. Esquece. Aquilo não aconteceu. Isso aí tá certo. Realmente é difícil encontrar coisa pra canhoto. achasse, você acha que uma criança vai escolher uma tesoura ergonomicamente correta para o braço que ela escreve ou uma tesoura rosa da Barbie? Você já Uma tesoura rosa da Barbie. tem a sua resposta. E até eu escolheria. Também existe aquele mito, né, que as pessoas canhotas são mais Imp. inteligentes. Isso aí pra mim é mentira, porque minha Existia esse mito? Pra mim só existia o mito de pessoas com óculos são inteligentes. O Alex acabou, inclusive, de comprovar essa frase aí no, no chat. Falando que porque eu tenho óculos é mais que minha obrigação. Pô, eu já roubei uma caixa de lápis do Ben 10 de um garoto, velho. Eu levei pra casa e esqueci de devolver. E as senhoras chegaram. minhas notas eram ruins pra caralho. Lembro quando minha professora fez com que só que
Um que só quem acertar a tabuada de 1 a 5, no outro dia de 5 a 10, poderiam ir para o recreio. No primeiro dia eu errei e não passei. Fiquei triste vendo todo mundo se divertindo enquanto eu estudava. Aí no segundo dia eu acertei todas de boa. E a maioria ficou lá com cara de triste. Só que a professora ficou com pena deles e deixou eles irem pro recreio quando eu não tinha isso. Caralho, velho. Mano, eu acho que esse tipo de educação não faz a criança querer gostar de estudar, tá ligado? Não faz ela se motivar a estudar. Eu acho que é o contrário. Ela faz a criança odiar estudar. A criança vai pensar, caralho, eu tô tendo que fazer isso aqui que é chato, enquanto todo mundo tá se divertindo lá fora, sabe? Todo mundo precisa de um descanso pra poder absorver alguma coisa. Caras todos juntos na sala são mais importantes que a criança sozinha. Então, era eu e mais 5, pô. Não, mesmo assim. Se ela ficou com dó de um monte de criança no segundo dia, porque ela não ficou com dó com os 6 que ficaram no primeiro dia? Tá ligado? É o mesmo peso ainda, de qualquer jeito. São mais pessoas, mas ainda são crianças, tá ligado? Que ainda não entendem o que estão fazendo direito. 4º ano, pô. Caramba, a vida inteira eu passei raspando e repetir. Saindo do tema escola, eu não vou me aprofundar muito nos instrumentos musicais porque eu nunca me importei muito, nunca tive muito interesse. Mas sim, também é uma coisa que não é adaptada para os canhotos, pelo menos no modo comum, né? Porque com certeza existe uma variante para canhoto. Agora eu vou falar um pouco sobre computador/mouse. Só para deixar claro, eu conheci alguns canhotos que eles não faziam essa alteração, mas eu fazia. Que era ir na configuração do computador e inverter o clique do mouse, deixando ele adaptado para o braço esquerdo. Quando eu comecei a trabalhar naquela empresa de call center que eu contei no outro vídeo, eu sempre sentava no mesmo computador. Então todo dia lá alterava, porque com a minha mão direita eu não conseguia arrastar o mouse, eu ficava igual uma velha tentando controlar aquele negócio. E no final do dia eu ia lá. A artezinha mudando. Eu me perdi aqui no assunto, velho. Eu vou botar uns 15 segundos. Esquerdo. Quando eu comecei a trabalhar naquela empresa de call center que eu contei no outro Aproveita e divulga meu canal, esse João. vídeo, eu sempre sentava no mesmo computador. Então todo dia lá alterava, porque com a minha mão direita eu não conseguia arrastar o mouse, eu ficava igual uma velha tentando controlar aquele negócio. No final do dia eu ia lá e tirava pra próxima pessoa que fosse sentar ali. Mas eu tive que parar de fazer isso e me adaptar com a mão direita, porque toda vez que eu pedia ajuda ou eu precisava sentar em outro lugar, o povo ficava meia hora tentando usar meu mouse até eu explicar que ele tava invertido. Também teve uma época que eu ficava batendo o freezer na minha cabeça, porque eu abria ele com a mão esquerda e ele vinha direto na minha cara, mas isso aí é burrice mesmo. E por Mano, isso aí é. Até quem tem. Abre as coisas com a mão direita tem essa burrice. Mano, eu sou desse jeito. Tem hora que eu. Que eu esqueço que eu tô fazendo alguma coisa, tá ligado? Eu faço a coisa tão no automático, porque eu tô acostumado a fazer no meu dia a dia, que eu faço um erro desse, velho. Eu só abro, pá, na minha cara a porta. O que aconteceu? Eu vou ver, eu tô 2 passos a mais à direita. À esquerda, no caso. Por último, eu vou falar sobre o Pra direita mesmo, não esqueci que direção que a porta abre. Depende da direção, né? De onde tá saindo e tá entrando. Não sei porque eu tô falando disso. meu maior vilão da minha vida como pessoa canhota, o abridor de lata. Porque é impossível usar um abridor de lata comum com a mão esquerda e com a mão direita, além de eu não ter força, eu me machucava. Eu, particularmente, não sei se existem abridores de latas adaptados pra canhoto. Eu acho que sim, aqueles mais chiques, sabe? Mas isso aí é coisa da burguesia. Pra abrir latas, eu tive que desenvolver meu próprio método. Primeiro eu pego uma faca bem pontuda, eu posiciono ela na lata, enrolo a minha mão com uma blusa, deixando ela igual um martelo e começo a socar a faca, tal qual um ferreiro forjando uma espada brilhante. Mas tudo que eu quero é abrir uma lata de milho da Quero. Demora bastante pra abrir, talvez eu devesse me render à burguesia. Enfim, esse foi o vídeo. Comenta aí se vocês têm alguma experiência Muito bom. parecida ou que eu não citei. E se vocês Infelizmente não conhecem sou alguém canhoto que pra tem alguma compartilhar. experiência parecida. E é isso, nos vemos na semana que vem. Não conheço ninguém canhoto, eu acho. Eu acho. Wendy, você não é canhota não, né? Só pra eu saber. Acho que não. Muito bom vídeo, velho. Como sempre, ela também faz um trabalho magnífico.